トーナメント2018優勝したのは誰ですか？ニュージャパンカップ2018優勝したのはいつ何時どんな体勢でも関節技サブミッションホールドが決めれるこの男、無限のサブミッションホールドを持つこの男、内藤哲也、井伏浩太、真田、棚橋宏、そうそうたる強豪を倒して優勝したこの男、そして 4.1 両国大会で IWGP ヘビー級チャンピオン岡田和親を倒すこの男、He is サブミッションマスター、He is ZSJ, He is the Saber Junior! É o bug do NBO. Só isso. Está no ar! Sim, está no ar, senhoras e senhores. Estamos de volta depois do último cast, o cast da ressurreição de NBO Wrestling. Estamos de volta sim para o Top Rope Radio de número 76. E hoje vamos falar da construção aí do vitorioso Zack Sabre Jr. na última New Japan Cup. Mas antes de tudo, antes de apresentar aqui os meus companheiros de mesa, quero deixar para vocês dois avisos aqui. Eu coloquei na descrição do último Top Rope Radio, que por sinal foi muito bem requisitado aí pelo pessoal, foi muito bem aceita a volta do nosso Top Rope Radio. Eu quero avisar aí para vocês que primeiramente nós estamos renovando o nosso cardápio de parceiros aí do NBO Wrestling agora com essa volta. Então todo mundo aí que tem um canal de YouTube, uma página no Facebook e ou um site aí que fale sobre Pro Wrestling, que queira nos dar o espaço aí e queira ser parceiro do nosso canal, mande uma mensagem aí pelo nosso Facebook principalmente, e a gente retorna o mais rápido possível aí para ver como pode ser realizada esta parceria. E por segundo, eu gostaria de falar aí que o nosso Top Rope Radio, o nosso NBO Wrestling, nosso canal aí, vai estar sendo agora transmitido aí, levado para vocês também pela iTunes aí, pelos podcasts. Então, você que tem um telefone funcionando aí na Apple, no caso um iOS ou também um Samsung aí, um Android, baixe o aplicativo de podcast, que assim que possível nós vamos estar aí com os nossos programas também nesses aplicativos. Você não vai precisar entrar no YouTube para ficar todo o programa aí, que eu sei que o programa é longo, fica ruim de ver no YouTube. Então baixa lá o podcast, assina o NBO no iTunes, no agregador de podcast do Android, para receber as nossas atualizações e não precisar estar acessando a internet toda hora. Dá para baixar ali o programa e ouvir fora sem utilizar a sua internet. Então é isso. Agora já passando para a apresentação dos meus companheiros de mesa. Eles estavam aqui semana passada e estão comigo aqui de novo. Todos eles, sim. Primeiramente, Evaldo. Fala aí, Evaldo. Valeu, Guilherme, todo o pessoal aí. Mais uma edição aqui do Top Rope Radio. Falamos sobre este peso pesado, heavyweight maravilhoso chamado Zack Sabre Jr. e sua grande construção na New Japan Cup. E vamos que vamos. E também comigo aqui, Domingos Sávio. Fala aí, Sávio. Oi, boa noite. É isso aí. Me siga no Instagram. Domingos_Sávio. 2 Os no Sávio. Boa noite. Deus te abençoe. O Sávio tá usando o NBO só como trampolim pro sucesso dele como wrestler single, como podcaster single. Ele quer ser amado. Pessoas já comentaram até o podcast da última semana com Domingo Sávio Coraçãozinho. Quero saber. Meu Deus do céu. Mas como é que eu posso dizer? Ali, deixa pra lá. Não quero decepcionar meus fãs. Fãs, entre aspas. Fãs, entre aspas, né? Eu não sei se é fã ou se é bait, então é por causa disso que, sabe, então...
Não, isso dá pra entender. Porque assim, se a pessoa me decepciona, eu decepciono a pessoa. Então é isso aí. E também aqui comigo, meu amigo Juan Vieira. Fala aí, Juan. Olá a todo mundo que está assistindo ou ouvindo pelo seu iPhone, pelo seu Android, já que agora estamos nas plataformas digitais, ou estaremos, nosso majestoso público. Então vamos aí falar da nossa New Japan Cup, que eu já tinha cantado a pedra há muito tempo, do nosso Zack Sabre Jr., um salve pro nosso Vitor Alves Jr. também. Então é isso, vamos lá. Então, pessoal, vamos falar sobre Zack Sabre Jr. Sim, o cara que todo mundo tava dando como... ele vai ser só construído aí pro Tanahashi vencer a New Japan Cup. Vai ser a escada. Vai ser a escada do Tanahashi, exatamente. Exatamente. E o cara vai lá e mete essa e ganha o torneio. Just step out. E daí a gente vai desenvolvendo isso. Eu quero chegar num ponto de que, tipo, vou já falar agora. Pra mim, um dos caras muito importantes nessa construção do Sabre dentro do torneio foi o Taka, agindo como manager dele. Tipo, muito. Pra ligar ele com a crowd japonesa. Mas vamos partir de um princípio. Zack Sabre Jr., ele chegou na New Japan na época do G1, né? Tô certo. Ele fez as lutas do G1, não foi muito longe. Desacreditado, menino. Totalmente. E se eu não me engano, ele ainda não tava na Suzuki Gun nessa época. Ele entrou depois. Ele entrou depois do G1, ele entrou na Suzuki Gun. E pra mim foi um negócio meio que, tipo, ele parecia um cara muito excluído na Suzuki Gun, tá ligado? Ele parecia muito... Em relação aos membros em si, sim, ele meio... Até mesmo hoje, ele é um pouco... Isso. Ele começou com a roupinha lá de britânico, depois ele começou com a attire pretinha. E daí a gente começou com essa perspectiva aí do Zack Sabre Jr. dentro do torneio, com um cara desacreditado. Fez a primeira luta contra o Naito. Todo mundo já achou que ele ia... Eu incluído. Eu queria que o Naito vencesse. Mas então, cara, vamos partir desse princípio. A opinião de vocês aí desse momento do Zack Sabre Jr. pré-New Japan Cup? Você, como disse, ele entrou no G1, não teve tanto destaque, na Suzuki Gun ele se juntou de uma maneira, né? Ele não teve tanto destaque, como eu acabei de dizer. Eu vi os dias dos draws lá, eu achei que o Naito ia vencer. Que ele não ia ir tão longe, o Zack Sabre Jr. Eu tava totalmente errado. Até pelo Naito ter sido humilhado da forma que ele foi no Wrestle Kingdom, porque foi uma burrice dele na história, né? No storytelling. Ele agiu burramente e aí ele foi fudido. Eu pensei que ele ia despontar na New Japan Cup, só que isso era um pouco previsível, e a gente sabe que a New Japan ela gosta de dar umas cartadas nos torneios, principalmente no G1 e na New Japan Cup. Então eu achava que o Naito ia vencer pra ele ser eliminado depois, ele ter um upset depois, não ser eliminado já no primeiro round. Concordo. E quando o Zack Sabre Jr. ganhou dele, eu botei muita fé. Pra mim, eu achei que, a partir desse ponto que ele ganhou do Naito, eu já achei que ele ia ganhar o torneio. Porque o Naito, ele vinha muito credível, porque ele é aquele cara que mesmo que ele perde, ele continua credível, até porque a maneira que ele perdeu nas últimas... no Wrestle Kingdom, que foi o último grande evento, não dá pra negar, foi onde ficou marcado, né? Então eu achei que ele realmente ia voltar com toda a gana, assim como o Tanahashi, né? Até o Tanahashi foi pra final, mas depois a gente fala. Eu achei que ele ia voltar com todo o sangue, e aí o Zack Sabre Jr. já faz um upset no primeiro round. Eu achei sensacional, mas assim, o Zack Sabre Jr. ele tava perdido no roster, ele tava perdido na Suzuki Gun mesmo. E aí, durante o torneio, ele foi sendo construído. Taka, como o Guilherme já falou, foi uma grande peça, foi fundamental para essa construção dele. Então, eu achei que pré-torneio ele era um upset mesmo, ele tava correndo por fora. E a gente sabe do potencial dele, que ele é um dos melhores do mundo hoje e é o melhor técnico disparado. Mas na New Japan ele não estava tão relevante. E aí ele precisava de alguma coisa pra dar esse boom nele, porque ele tava sendo um wrestler desperdiçado. E aí não dá pra desperdiçar um cara do tamanho do talento dele. Então a New Japan conseguiu trabalhar muito bem isso. Ele não vinha tão forte, mas ele conseguiu, em uma luta só, que foi essa com o Naito, ele conseguiu reverter tudo isso. E aí já virou um dos mais credíveis do torneio. Foi logo depois do primeiro round. Cara, a gente tem que entender primeiramente que o Zack Sabre Jr., ele não é um wrestler que usa uma base do catch wrestling. Ele é literalmente um catch wrestler no pro wrestling, entende? Então aquela movimentação básica do wrestler, aqueles golpes básicos, sei lá, body slam, suplex, ele praticamente não usa.
Eu pelo menos não lembro dele usando esses golpes alguma vez na vida. É strike e chave. Exato. Exatamente, é isso. Strike e o estilo cat britânico dele. Então, é um dos melhores wrestlers do mundo. Pra mim é o mais diferente. Ele tem um estilo bem diferente, bem enraizado mesmo no cat wrestling, como eu falei. E, de fato, ele tava correndo por fora no torneio, porque ele enfrenta o Naito, Tetsuya Naito, depois o Kota Ibushi, e depois derrota o Tanahashi numa final que era um ace, sei lá, uns 10 anos atrás. E o Sanada. Sanada que tava Bem enfrentando lembrado também. o Okada, tá ligado? O Sanada tava no main event. Sim. Deu uma Bem flopada, lembrado, mas então. ele tava na title picture, entendeu? Eu não falo assim do meu Sanada, pelo amor de Deus. Deu uma Mas- flopada, né? Flopou. Mas, enfim, Continua. é a vida. Não dá pra todos sorrirem ao mesmo tempo. Então, cara, achei surpreendente, achei uns combates maravilhosos, um melhor que o outro. A química e a forma que cada wrestler se adaptava ao estilo do Zack Sabre Jr. E a forma que o Zack Sabre Jr. se adaptava aos outros lutadores. O Just Step Out, como o nosso Juan estava falando agora há pouco, é sensacional. Acho que o Zack Sabre Jr. é um puta wrestler, apesar de não... Pra mim, eu não achei merecido ele vencer o torneio. Pra mim, ficava entre o Ibushi e o Tanahashi. Falando como fã mesmo, não como um analista técnico, não sei o quê. Mas, enfim, cara, eu achei foi um excelente trabalho do Zack Sabre Jr., mas eu não queria que ele tivesse vencido. Pra mim, eu queria ter visto mais uma vez Tanahashi versus Okada, mas, enfim, o Zack Sabre Jr., pra mim, é um dos melhores wrestlers do mundo e acho que a chance dele de sobressair é agora. Desculpa, sabe? Acho que você vai conseguir seu desejo, cara, porque, cara, o Okada tá quebrando recorde. Se eu não me engano, ele já é o maior campeão da história da New Japan. E daqui a pouco eu acho que ele vai ser o maior campeão na história de todas as companhias do Japão. Tipo, tem O recorde que falta pra ele, acho que é de defesa, né? Deve ser. Número de defesa. Ele já ultrapassou o Ric Flair, os caras assim, se eu não me engano. E provavelmente seria meio que simbólico, tipo, o Tanahashi derrotar o Okada. Tipo, que começou tudo. O Okada derrotando o Tanahashi lá, e, se não me engano, 2012, 2013, por aí. Entendeu? Seria meio que simbólico, mas isso aí é outro assunto para outro dia. É porque, rapidinho, é porque não tá aberto ainda, né? A história ainda tá aberta. Não teve um desfecho pra Tanahashi e Okada. Então, Exato. eu queria ver esse desfecho no próximo evento. O Tanahashi vencia o Zack Sabre Jr., o maior azarão, entre aspas, não, o maior azarão do torneio, enfrentava o Okada e tinha finalmente um fim. É o que eu esperava, mas acho que, pelo fato de ser óbvio demais, quebrou minha expectativa. Então, acho que... Pra mim eles vão Enfim, falar cara. mais tarde. Só deixando minha opinião aqui, eu acho que eles vão guardar isso por um Big Event ainda, cara. Por um Eu outro acho que- Wrestle Kingdom. Quer dizer, Provavelmente. E o jeito que a New Japan ela trata essa questão do Gaijin com o wrestler oriental é pra se pensar que o Zack Sabre tá fazendo um trabalho muito bom, tanto no ringue quanto fora dele. Porque os road agents da New Japan são dos mais fáceis de desagradar. E tu vê caras como o Juice Robinson chegando na semifinal, perdendo pro Tanahashi naquele combate do caralho que foi muito bom. E o Zack Sabre Jr. chegando na final e ganhando do Tanahashi, a gente vê que os caras eles estão com uma mente um pouco diferente e que esses dois estão fazendo um ótimo trabalho fora do Zack. Eles estão pegando muito pesado academia, treino, entendeu? Então tudo isso eles veem, ele não tá ganhando esse spot de graça. À toa, né? À toa. Então tem um trabalho sendo feito e eu não acho que é só agora, não. Acho que o Zack Sabre Jr. ainda vai ser um dos maiores draws da New Japan, porque o jeito que eles trabalharam ele nesse torneio é para algo definitivo. Ele vai ficar na title picture por muito tempo e pode não ganhar o principal, porque temos o Okada, mas convenhamos que o Zack Sabre Jr. ele não tá muito atrás do Okada não em nível, ele é um dos mais diferenciados e tá no top 3 ali, melhores lutadores da atualidade. Então eu acho que eles têm tudo pra trabalhar eles na title picture, porque o Zack Sabre Jr. pode ser o próximo grande adversário do Okada aí, porque ele já derrotou tantas vezes o Naito, derrotou tantas vezes o Tanahashi, que quando ele terminar a rivalidade dele com esses caras, o Zack Sabre Jr. vai ser um cara que vai ficar no pé dele. Então eu acho que eles vão trabalhar isso daí pra ele continuar mesmo. E eu acho que o último Gaijin que a WWE, que a New Japan decidiu investir assim na questão dos heavyweights foi o Omega, né? Exato. E antes do Omega, o Styles. O Styles, e aí teve o Brock Lesnar,
Mas tu vê o calibre dos caras, entendeu? São Brock uns Lesnar top. numa época bem diferente, bicho. Também, apesar Só que que teve aquela assim- toda polêmica também. Só que assim, o Zack Sabre Jr., ele fez o Tetsuya Naito, Kota Ibushi, o Tanahashi, 3 dos melhores wrestlers da New Japan nos últimos tempos, darem tap out. Então não tem como esse cara flopar, né? Não. Então acho que E exatamente é impossível. a gente pode fazer a análise depois dos adversários do Zack Sabre Jr. e a gente pega e coloca no papel e a gente vê que ele não enfrentou qualquer um, né? E não foi qualquer jeito, ele ganhou com uma maneira sólida, ele ganhou com os caras batendo e com os caras, entendeu? E foi um baita combate, um melhor que o outro, entendeu? O cara derrotou Naito, Tava esquecendo Ibushi, nada sempre. Sanada e Tanahashi no mesmo torneio. Caras que dentro da companhia são credíveis. O Naito não precisamos falar, o Ibushi muito menos. O Sanada tava no main event recentemente. O Tanahashi é basicamente... O Tanahashi é o tema Ace. dele- Então, o tema dele diz Go Ace. Ele ainda se considera o Ace da New Japan, tecnicamente. Então, nada a comentar. Nada a comentar. E daí a gente pega e ataca nesse ponto, né, velho? Teve caras. Eu vou pegar aqui a New Japan Cup, os brackets dela, né? E se tu for ver, o Sanada, vamos pegar assim, o Ibushi, eu acho que ele enfrentou. Na primeira fase, quem que o Ibushi enfrentou? O Yoshihashi. O Yoshihashi, Um tá? Baita combate. Tá, o Yoshihashi é um cara credível que a New Japan investe no Yoshihashi. Mas. É aquele flop que a gente gosta. Tipo, ele não virou a grande coisa, mas a gente sabe que ele tem qualidade. Mas o tempo dele não chegou ainda. Daí o Sabre enfrentou o Naito na primeira rodada. O Toru Yano enfrentou o Dave Boy Smith. Isso. E o Sanada enfrentou o Chuck T. O Sanada enfrentou o Chuck T logo depois de Yano. Sim, velho. Então, Vamos pegar assim, ó. O Sanada, nas quartas de final, ele enfrentou o Toru Yano. Ele é um wrestler cômico, mas é um cara que tá sempre presente nas coisas da New Japan. É, Mas não é um cara credível pra título, não é um cara credível pra por isso que ele derrotou em menos de 5 minutos. vitória, é. Vale lembrar que na New Japan Cup passada, a final foi Bad Luck Fail e Shibata. É que o Bad Luck Fale nunca foi credível a algum título. Talvez só na divisão Upperweight, provavelmente. É, eu tô até vendo aqui quem ele enfrentou naquela ocasião. Ele enfrentou o Elgin, o Yano, o Evil e aí perdeu pro Shibata. Bad Luck Fail. E daí o Tana, nas quartas de final, ele enfrentou o Fale, né? Isso. Ganhou do Fale. Ele enfrentou primeiro o Tite, que eu vendo todo mundo critica, pelo que eu tô É ouvindo. que o Taishi, ele muda. Ele não muda, o personagem dele ele é muito chato. Por isso. Então dá pra entender. Mas Aí ele- depois eu falei e depois o Juice. Mas o Taishi luta muito. Só que é meio chato. Entendi. É um problema às vezes de carisma, A às vezes luta- acontece. A O luta cara foi não tá boa. A luta foi boa. Não foi ruim. Mas o Tana, ele enfrentou o Fale nas quartas de final, tá ligado? E daí o Zack Sabre Jr. passa por Naito, Ibushi, Sanada e Tanahashi. Bad Luck Fail, Juice Robinson, Taishi. Essa foi a chave do Tanahashi. Pois é, né, mano? E tipo, a New Japan fez uma construção extremamente... pra Sim, deixar toda o Sabre forte mesmo, né? Toda luta que o Sabre ia lutar, a gente achava que ele ia perder. Os caras eram japoneses e credíveis, todos. Eu posso Exato. essa pergunta? Uma perguntinha pra vocês, meus companheiros, é o seguinte, porque quando o Okada derrotou o Naito pelo WGP World Heavyweight Belt, muita gente acreditou que não tinha mais ninguém credível no roster pra tirar esse título do Okada. E realmente não tinha. Aí vem o Zack Sabre Jr., né? Não generalizando, é uma opinião, sabe? Opinião que eu tô pressupondo. Aí chega o Zack Sabre Jr., o cara dá um tap out em um ace no final de torneio, eliminou o Kota Ibushi, o Tetsuya Naito, que foi desafiante pro título do Okada, mais de uma vez, se eu não me engano. Ganhou já. Aí o que acontece? Isso. Exato. E o que acontece? E se o Okada vence o Zack Sabre Jr.? E aí, como proceder? Depende. Tanahashi de como ou... Tudo depende de como ele vai vencer. o Zack Sabre Jr. Exatamente. Isso, exatamente. Depende. Ele pode humilhar o Zack Sabre Jr. E aí sim, o Zack Sabre Jr. vai voltar lá pro low card. Mas, mano, seria uma sacanagem.
Só que a gente tem que lembrar que o Okada ele tá ganhando todas as lutas dele por submissão também. E daí, Nossa. cara, isso vai ser... Vai ser uma Eu, batalha. eu acho que esse vai ser o storytelling da luta. Eles estão construindo o Okada como technical agora, que é em paralelo. Pra superar o Zack Sabre Jr. no próprio game do Zack Sabre Jr. Exatamente. Em paralelo à New Japan Cup, o Okada tá ganhando tudo por submission. Ele tá só usando submission. Aquele finisher dele é foda pra caralho também. Então eles estão construindo os dois. O Clutch, o Cobra Clutch, eu não lembro do nome do golpe. É tipo um Cobra Clutch, só que é diferente. Uma variação. Não é o próprio. Mas, E velho, então, eles estão construindo, entendeu? Algo. E eu tenho certeza que o Zack Sabre Jr., se ele perder, ele não vai sair descredível. E eu acho que não vai ficar numa luta só, não. Tá com muita cara de Suzuki Gun e Charles por fora. Entendeu? Eles vão levar bastante isso daí. E eu acho que o Zack Sabre vai ganhar alguma hora, sim. E depois... Não, olha, depois dessa construção eu não duvido que o Sabre ganhe. Sinceramente, depois de todo mundo duvidar, era o booking perfeito pro Tanahashi enfrentar o Okada, tirar o título dele, depois quebrar essa possível... esse possível recorde que o Okada estaria chegando, eu não duvido mais. Era um booking perfeito, porque o Tanahashi queria provar pra todo mundo que ele ainda é o Ace, de fato, e que ele ainda é credível pra ser o campeão Exato. da Japan. A gente É o tem booking perfeito. outra espécie de booking perfeito, que é que eu tô percebendo na New Japan, que eles querem deixar o Okada como o melhor wrestler da história no overall, entendeu? O melhor de todos. E o que eles estão fazendo agora? O Okada ele já varreu todo mundo no game dele, e eles estão construindo o Okada como techniker, certo? Só que o Zack Sabre Jr., ele é um cara que ele sempre foi. Ele tá nesse game há muito tempo. Então, se tem um cara que pode ganhar desse Okada, é ele. Só que o Okada tá preparado pra isso, então vai dar jogo. Não tem como apostar só no Okada, porque ele sempre ganha. Porque o Zack Sabre Jr. já provou que não tem como a gente pensar nisso. Mas não parece que a New Japan tá querendo deixar o Okada mesmo como o maior da história. Basicamente. Não, Mais completo de todos. ainda mais por causa dessa construção que eles estão fazendo em cima de tornar ele um cara técnico agora, né? Ele ganhar do Zack Sabre Jr., que é o melhor técnico do mundo, ele vira o melhor técnico do mundo automaticamente. Exato. Aí eu quero ver os caras fazerem uma construção com outro cara pra tornar ele credível. Por exemplo, o Okada, imagina se ele ganha por submission do Zack Sabre Jr. Aí acaba, cara. É só apagando o Zack Sabre Jr. O único cara que pode apagar o Zack Sabre Jr. é o Marty Scurll, que lutou com ele de tag desde que eles começaram a lutar. É o único cara que conhece ele no storytelling, entendeu? Exatamente. Aí o storytelling é outro, tá ligado? Aí envolve um cara, dois caras que foram tag partners, que começaram, se construíram, né, que cresceram na Inglaterra juntos e agora estão se enfrentando no Japão. É um negócio além do técnico, tá ligado? É além do cara ser o melhor técnico do mundo. O Okada, ele não conhece o Zack Sabre Jr. O moveset dele é infinito, praticamente. Ele não mostrou nada. Ele ganhou todos esses combates numa Copa, não foi num G1 que tu tem que lutar com todo o roster, entendeu? Então, ele ainda tem muita arma pra mostrar. Vai dar um combate muito bom. Eu quero ver muito o storytelling dessa luta. E eu acho que, como tu falou, Juan, isso não vai ser guardado pra um momento só. Não, acho que vai ficar, porque tem as stables ainda, né, por fora. E eu acho que eles vão construir alguma coisa em cima disso. O Zack Sabre Jr. tá sendo muito bem construído nos segmentos de backstage também. Exatamente, vamos falar disso agora. Que esses segmentos... nunca tinha explorado antes. A New Japan... Tá que ele fazia essas promozinhas nas federações britânicas, mas com uma seriedade que ele tá fazendo na New Japan, que é uma Big League, que ele nunca tinha tido essa exposição antes. Ele tá sendo magnífico, cara. As promos dele são, assim, não tem como tu não se divertir. Tu quer ver ele ganhar uma luta só pra te ver a promo dele depois. Sim, até pra mim a melhor promo, eu não vi a promo depois que ele ganhou, o Juan só falou. Pra mim aí é a promo da cerveja, mas pra mim uma das melhores foi a depois que ele ganhou do Ibushi. O Ibushi, ele fala que o Ibushi dá moonsault do balcony. Como é que é a tradução de balcony em português? Me esqueci agora. Da sacada? Sei lá. Seria sacada a tradução literal, né? Mas ele pula dali. Qual é o sentido de eu ficar parado esperando o cara cair em cima de mim? Ele fala.
Eu vou pegar, vou dar um Quebrando passo total. pro lado e vou deixar ele cair no chão, foda-se. Quebrando total a quarta parede, mas continuando nela, entendeu? Muito foda. Exatamente. Com certeza, cara. O Sabre, ele tá abrindo um leque que, como o Rô falou, a gente nunca tinha visto dele. Ele tá se mostrando um cara que sabe trabalhar além dentro do ringue, ele sabe trabalhar com microfone também. Ele sempre foi um storyteller muito bom, e até por isso ele tinha alguns problemas nos combates, porque muitos caras não conseguiam acompanhar o ritmo dele. E ficava um combate estranho muitas vezes quando ele vinha pra América, porque os Estados Britânicos no geral. No Reino Unido. No Reino Unido. No Reino Unido, quase todo mundo é formado no catch wrestling, como eu tinha falado, eu acho que não foi pro ar, no TRR, que não foi pro Nós comentamos isso por fora, eu e tu, depois, quando a gente tava vendo as lutas, que, tipo, todos os caras que saem do wrestling britânico, eles são um pouco técnicos, mas eles acabam desvirtuando pra alguma outra... Então a maioria deles tem a base do catch. Só que, então, ele sempre dá um jogo com o Zack Sabre. Só que quando ele vinha pra América, isso ficava bem destoante, porque tem muitos aqui que eles são ou só brawlers, ou hardcores, ou powerhouse, assim, eles não têm essa base do catch. Entendeu? Que é a base essencial no wrestling, tu tem que ter, mas aqui nos Estados Unidos as academias formam só wrestler no que ele quiser, entendeu? Então não é igual lá, que é quase que tu começa lá no catch. Então muitas lutas dele aqui no Ocidente eram muito assim, ele tentava ditar o ritmo, mas o cara não acompanhava, assim, ficava uma luta meio tosca, sabe? E como tem isso no Japão também, da base dele ser bem forte no catch, não é o mesmo catch, mas eles têm um técnico, então ele tinha tudo pra estar muito bem lá, e aqui, pode ver que ele demorou até pra ser campeão na PWG, mas quando ele ganhou foi um papo absurdo, porque ele sabia da qualidade, e ele ganhou em cima de quem? Do Screw. E quem foi o outro que foi pra final junto? Foi o Haskins? No Bola? No Bola, quando ele ganhou o Bola. Antes do título. Aí ele ganhou. Ele tinha um título, ele ganhou. Quem ganhou o Bola? O Mario Screw, entendeu? Por que eles botaram o Screw pra ganhar? Porque, além dos dois já tem uma rivalidade, é outro cara que é do Reino Unido. Então, tem essa coisa, entendeu? De dar match nos coisas. Então, ele não tinha uns trabalhos tão sólidos aqui. Ele tinha alguns combates bons na Evolve, mas sempre tinha aquele combate que ficava fraco. Mas a gente percebe que não é por culpa dele, entendeu? E aí ele não tinha muito aquela credibilidade, não podia, por exemplo, mostrar esse lado das promos dele, porque sempre tinha aquele ponto nele. E ele foi pro Japão, que eu acho que era o lugar perfeito, até demorou pra ele engrenar, mas quando ele engrenou, agora vamos ver o que vai dar isso aí, mas eu acho... Eu fiz a procura aqui, ó. Eu tô vendo, ele ganhou o Bola de 2015. Isso. Derrotou primeiro. Ó, vou contar tudo, tipo, até depois eu falo quem ele venceu na final. Ele derrotou primeiro o Ricochet, depois o Pentagon por submissão, o Mariscal por submissão. Aí na final, ele derrotou o Chris Hero e o Mike Bailey, eliminando o Hero por submissão. O Hero, que é um dos caras mais técnicos que existia antes dele virar Brawler, e o Bailey, que também tem uma base bem diferente, né? E ele não é americano, ele é canadense. Então, são caras diferentes. Ele derrotou o Ricochet, que também é um cara que tem uma base extensa. O Pentagon, que vem da luta. Então, a gente vê que é algo que as próprias promotoras, elas sabem, que o wrestling americano, ele destoa bastante do britânico. A gente não pode não perceber isso, porque os caras lutam direto. Então, agora, né, eles estão mais acostumados com isso. Mas se tu for ver umas lutas mais antigamente, quando eles estavam começando a exportar os talentos de lá pra cá, as primeiras do Dani e do Mark Andrews aqui, a gente vê bastante disso, que eles tentavam ditar o ritmo com o catch deles, mas o pessoal aqui não acompanhava muito, principalmente porque o Indie Wrestling antigamente que era bastante focado no high flying, e lá no Reino Unido essa cultura ainda não era tão grande como é hoje. Tá? Quer que eu te dê um exemplo de uma luta que foi feita de uma maneira bizarra? Eu acho que exatamente por causa disso, pra gente colocar como exemplo, é Zack Sabre Jr. versus Cody Rhodes. Nossa. Depois que o Cody saiu da WWE, e foi uma luta na UAW. Foi a primeira luta dele que o Cody lutou na Evolve? Não. Foi na What Culture lá. Verdade. Wrestling. Defiant agora, teve uma treta lá. Foi muito fraca essa luta, velho. Nossa, tipo, exemplifica extremamente bem o que o Rua falou, velho. E foi mal bucada pra caralho também. Além dessa deficiência do cara, foi mal bucada pra caramba. E o Cody é um cara que não tem base nenhuma.
cresceu já na família do wrestling, então ele nunca precisou se esforçar para ter o spotlight. Então ele é um cara que ele tem a base dele, então se tu quiser, a luta vai ficar por isso mesmo. Tanto que até hoje ele não tem uma luta que pode dizer que é exemplo de combate ainda. Porque eu acho ele, inclusive, eu acho que ele é um cara bem preguiçoso lutando. Mas esse não é o ponto. Podemos falar disso em outro momento, mas agora a gente pode partir para um lado que a gente falou tanto do Zack Sabre Jr. e tal, e eu vejo muita gente com um certo ranço dele. Gente que realmente não dá valor, não entende ele como um wrestler, como a gente falou, um dos melhores do mundo, porque tecnicamente ele é o melhor técnico e ele, inclusive, pra mim, na minha visão, não sei a visão de vocês, ele é o único técnico raiz que existe no mundo hoje em dia. Então, tem muita gente que acaba não entendendo isso, sei lá, não sei se não entende o estilo do cara, mas... Eu acho que, pra mim, isso é falta de adaptação. A pessoa, ela não se adaptou ao estilo do próprio Zack Sabre e ela não quer se adaptar, ela nega. Por exemplo, eu não vou ver porque a luta me dá sono, mas a pessoa, ela não tenta nem entender, tipo, o porquê que ele tá fazendo aquilo e como aquele estilo dele se encaixa no combate. Geralmente quem tem esse preconceito enraizado ou quem assiste muito por Orezo, que apesar da luta ser o pacing um pouco mais lento, ela é muito movimentada, tipo, tem o ritmo mais lento, mas é muita porradaria, muito o golpe mesmo de contato com o solo. Então, quem vem do puro Orezo não tá acostumado com esse estilo puro técnico, que é o do Sabre, que é só chave, não tem muito aqueles slams, aqueles golpes mesmo. Ou quem veio da WWE, que é pior ainda, porque é só entretenimento e a luta do Sabre Jr. é muita técnica, tu tem que estar focado no combate 100%, senão se tu perder um minuto do que ele fez, da sequência que ele fez, tu perde quase todo o sentido da luta, entendeu? A construção dela. Então, é algo que tu tem que se focar mesmo, tu tem que querer aprender aquilo ali, porque senão, se tu tiver uma preguiça, tu não vai pegar. Exato. Concordo com o Juan. Eu admito, demorou um pouquinho pra eu entender o Zack Sabre Jr. Nossa, eu falo como até que se ele fosse um experimento, mas demorou como se ele fosse tipo um tipo de experimento, como eu acabei de falar. Mas ele tem um estilo bem, como até o Guilherme mencionou, a maioria dos wrestling ingleses tem esse catch wrestling, mas a maioria deles perde esse estilo. O Zack Sabre Jr. ele mantém esse estilo do catch wrestling e para algumas pessoas, infelizmente, né, não estão nem aí para esse estilo, não tentam aprender, infelizmente. Mas se você assistir umas lutas dele, você conseguir, ou a própria New Japan Cup que tá aí, né, que o torneio foi basicamente pra construir ele, pra fazer as pessoas se convencerem que ele seja um cara pra lutar contra o Okada, que é basicamente a New Japan tá fazendo o melhor wrestler da história da companhia, talvez até do Japão inteiro. Você que não tá acostumado a assistir o Sabre Jr., além de recomendar a New Japan Cup, que tá fresquinho na memória agora, eu recomendo que vocês assistam as lutas dele na casa dele. Ou com as lutas dele Screw ou Osprey, eu acho, velho. São os melhores, eu acho. Na WXW ele também tem lutas boas, né? Antigamente ele lutava bastante lá quando ele tinha o cabelinho emo dele. Então, assim, procurar a luta dele na área dele contra aquele pessoal, entendeu? Porque dá a química e tu consegue ver. Tem até a luta a classificatória lá pro Cruiserweight Classic dele. Muito boa contra o Morgan Webster. Que foi um combate bem rápido. Acho que até o Webster se lesionou nesse combate. Que foi muito boa e foi bem rápido e é bem divertido de assistir, porque o Webster ele é flyer, mas como eu falei, todo o wrestler do Reino Unido ele tem aquela base do catch, então deu liga e aí o Webster usa os flying moves dele e o Sabre naquela base dele, então ficou muito bom. Eu recomendo esse combate, fora a New Japan Cup e os mais recente. Na casa dele lá mesmo, na RPW, WXW também, a luta dele contra o Walter, então foi absurdo. A luta dele contra o Walter na PWG foi muito boa. Inclusive essa luta do Sabre contra o Webster, ela tem disponível no YouTube da WWE, eu acho.
Eu acho que eles disponibilizaram de graça essa luta. Exatamente. Essa contra o Walter, pra mim, foi o ápice dos dois, assim. Eu nunca vi uma química tão boa, foi perfeita. Tirando a crowd, que é da WG, né? Que parecia os fãs da WWE no combate, mas mesmo com essa crowd, o combate foi absurdo. Assim, não tem... Guilherme, não tá no canal da WWE, mas tá no canal da Progress. Mas tá disponível pro pessoal ver no YouTube, que é o mais importante. Exatamente. Já deixa o link na descrição. Já deixo o link na descrição, vou fazer isso. Uma coisa que eu ia falar foi que, na minha visão, eu nunca precisei me adaptar ao estilo do Zack Sabre Jr., porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele, foi um estilo que eu me apaixonei, sabe? É um dos caras que eu mais pago power atualmente na luta livre mundial, é o Sabre. Porque, como a gente falou, ele é um cara diferente. A gente não vê ninguém com o estilo que ele propõe atualmente na luta livre mundial. Tem os parecidos, né? Tipo Thatcher, Drew Gulak é foda. Drew Gulak. O Tracy Williams. Exatamente. Tem outros nomes aí que usam esse estilo do Zack Sabre Jr., mas ele é uma unanimidade praticamente. O que ele usa, como eu falei, ele não é um pro wrestler com a base do catch wrestler britânico. Ele é um catch wrestler numa luta de luta livre, literalmente. Mas assim, ó, na minha visão, o Drew Gulak e o Timothy Thatcher, eles são caras mais enraizados no wrestling amador americano, tá ligado? Aquele de faculdade e tal, que eles usam na faculdade. O Zack Sabre Jr., a imposição dele, além do wrestling mesmo, eu acho que ele é mais incisivo, sabe? Ele é um cara que ataca mais, ele é um cara que... Ele é diferente, sabe? O hold dele é diferente. Não é aquela luta agarrada de wrestling amador. É que o estilo do Zack Sabre Jr. tem isso também, Guilherme. É que o estilo do Zack Sabre Jr. é mais baseado na submissão, nessa questão. E não no agarrado mesmo no chão, como os outros que eu falei. Mas eu só comparei mesmo, só pra situar. Só se pegar todos da Catch Point nos Estados Unidos, a gente vê. Só que, como a gente falou, é outra base. Tipo, os próprios caras da Catch Point, a maioria é formada no wrestling amador. O que é o wrestling amador? Ele é mais slam, ele é mais agarrão mesmo. E o Zack Sabre Jr. é mais chave, submission mesmo, entendeu? É aquela luta, aquele catch. Outro cara que eu acho, pra mim, foi um desperdício de talento, não que ele lute mal agora, não, nada disso, mas que deu uma perdida, assim, nesse ponto, foi o próprio Screw pra mim, porque pra mim ele tinha o mesmo potencial do Sabre Jr., né, nessa questão, e ele foi para outro lado. Ele pegou outro estilo de luta, continuou técnico, ele tem muito técnico no moveset dele, mas ele foi para o lado do entretenimento, e nessa parte nesse caminho ele deu uma perdida no foco, e para mim ele era um dos caras que tinha mais potencial para pegar esse status do Zack Sabre Jr., do próprio o Axel Dieter Jr. também, que era absurdo no catch, e deram uma flopada aí nesse quesito. O Sabre Jr. foi o único que ficou com esse status aí de realmente o melhor técnico do mundo. Depois do Danielson, só temos o Sabre Jr. que tá para superar o próprio. Será que o Sabre pode ser considerado um dos caras mais técnicos de todos os tempos dentro da luta livre mundial? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que não. Ele é novo. Quer dizer, de todos os tempos, eu acho um pouquinho exagerado, mas atualmente. No período de 10 anos, mas no máximo, com certeza. Mas de todos os tempos, acho que não. Não, eu não digo o melhor, eu digo um dos melhores. Eu acho que do wrestling moderno, beleza. Depois dos caras, tipo, dos Elder Gods do Pro Wrestling, eu acho que ele e o Danielson ali estão naquele páreo, entendeu? Pra mim, o Sabre tá no mesmo patamar do Jim Malenko. Pra mim. Tem ele, o Benoit, pra mim, ele já tá nessa questão de técnica, ele já superou o Benoit pra mim. O Benoit tinha um pouco a mais de outras técnicas, então eu acho que, como sabe, por ser um técnico puro, eu acho que ele já superou o Benoit, mas ele tá ali no nível do Danielson, do Malenko, esses caras assim, sabe? Em questão de wrestling. Daqueles caras dos anos 80, o Johnny Saint, Jim Briggs. Aí são deuses. O Flash. Esses realmente o Flash são Mike deuses do catch história. wrestling. O Johnny Saint, beleza. Não tem como comparar.
Mas pode-se dizer, né, o Zack Sabre Jr., ele saiu das mãos de caras como o Johnny Sant e o Jim Breaks, né? Porra, eu esqueci de um, cara. Caralho, é o Flash Mike Jordan. Também é outro que comparo ele com o Zack Sabre Jr. às vezes. Cara, a gente falou muito bem disso, mas digamos que nós somos os bookers da New Japan neste momento. Okada versus Sabre. E aí, a construção, vitória, segmento, opinião de cada um de vocês com relação a isso, se vocês fossem os bookers. É por isso que eu não sou booker, bicho, que é um trabalho difícil. É um trabalho difícil. De um lado você tem o Okada, que é simplesmente o deus da New Japan, basicamente. E você tem o Zack Sabre Jr., que tá tendo uma puta construção. Talvez, se levarmos a teoria que já até foi dita aqui, que talvez tenha múltiplos capítulos dessa rivalidade, eu não ficaria surpreso se de algum jeito arranjassem um draw, um empate na luta. Não sei como fariam, eu não... É por isso que eu não sou booker, senhoras e senhores, porque eu só critico. Eu sou um merda nesse aspecto. Não, mas Evaldo, se tu for pensar assim, fazer uma submission um no outro e os dois da tap out juntos, sei lá. Tem o timeout draw também. Timeout. Talvez o timeout seria o jeito simples, mano. Se os caras da New Japan fizer um empate com os dois fazendo uma submissão no outro, bicho, tem que dar uns parabéns, porque seria foda demais. E principalmente faria... Roubou a minha ideia. Boa. Obrigado aí. Roubou minha ideia. Foda. Ai, caralho. Foi mal aí, Domingos. Em pleno domingo eu roubo a ideia do Domingos. Mas fazer o quê? Como eu disse, continuando, né? Isso faria a teoria que já dissemos aqui de continuar a rivalidade seria bem maior. Então, basicamente é isso. Desculpa de novo aí, Domingos. Bom, o que nós temos aqui a mãos? A gente tem um Okada que ele é cirúrgico nas lutas. Ele é um dos caras, como o Booking faz, ele é um dos caras mais inteligentes em ringue que tem, mais astutos, né, digamos. Então vai ser um páreo difícil pro Sabre. O que eu poderia fazer nesse primeiro combate? A gente tem as duas stables, né? E eu acho que o Sabre, o Taka tentaria dar um jeito ali de atrapalhar o Okada pro Sabre pegar numa hold. E aí não dá certo, e o Okada reverte, pega aquele cobra clutch dele. Isso depois de 50 minutos de combate, 40. Pega num cobra clutch e vence ali o Sabre. Sendo atrapalhado pelo próprio time, ele ficaria puto, mas entenderia, ou seja, não daria problema na stable, não separaria, nem seria um Sabre versus Taka Michinoku. Só daria um transtornozinho ali, o Sabre ficaria puto, mas teria rematch, né, justamente por isso. Então, acho que para dar continuidade faria assim, ou o empate mesmo com os dois, num submission ali, um pegando o outro num negócio. Não sei, o Sabre pode ser o tocado quase para dar tap out e aí dar o empate, ou o Sabre Jr. desmaiando o Okada, ou o Okada desmaiando o Sabre Jr. Não sei, mas eu acho que eu não colocaria o Sabre para ganhar nesse primeiro combate, porque eu acho que seria muito upset. Eu acho que daria um pouco de desvalorizada no próprio Okada e nos outros que ele ganhou. Então, no primeiro combate eu não colocaria o Sabre para ganhar. Eu colocaria ele para ganhar num segundo ou num terceiro combate, se houvesse, porque aí entraria naquele caso de o Sabre já ter lutado, já ter conhecido o oponente, e aí ele sabendo os pontos do oponente, ele pode ganhar muito mais tranquilamente, mas num primeiro encontro, eu acho que daria Okada pelo fato da inteligência dele, no personagem, Okada ser muito inteligente em ringue, que a gente viu nos combates do Naito e do Tanahashi, ele é um cara que não dá brecha nenhuma pra te ganhar dele. Tu tem a oportunidade, e se tu não aproveitar aquela única oportunidade que tu tem, tu não ganha do Okada. É isso que a gente vê nas lutas. Então, por ele ser esse cara muito astuto no ringue, eu acho que o Sabre ganhar de primeira não seria bem feito. Eu acho que ele tem que dar alguma coisa, algum ponto pra ter continuidade, e aí depois ele pode ganhar. Cara, eu também não sou um bom booker. Ainda mais quando você tem essas ideias roubadas por o concorrente. Mas, enfim, cara, eu acredito que, pelo caso de que o Okada ser um wrestler que se adapta muito rápido, muito fácil e não dá brecha pro oponente, eu imagino que ele faria um combate com o Zack Sabre Jr., que ele não levaria o combate pro chão, tentaria usar mais a técnica em pé mesmo, no chão mesmo, e seria um combate, em suma,
Zack Sabre Jr., como os outros combates que o Zack Sabre Jr. fez no torneio, mas com um spot especial que ele reverte um Rainmaker na submissão e o Okada sai. Enfim, cara, não sou bom nessas coisas de Booker não, mas eu confesso que eu faria um draw, como foi Omega versus Kazuchika Okada. Enfim, acho que... Porra, cara, todas as ideias, eu não sou bom de ser Booker. Eu não sei se mas enfim, cara. Eu não sei se o Sabre tem calibre ainda pra dar um draw com o Okada. Eu acho que o Okada ainda tá um passo à frente dos outros que ele ganhou pra chegar num draw assim, sabe? Eu acho que teria que ter alguma coisa pro Okada ganhar, mas não sei se o Sabre já tá assim, nesse ponto de arrancar um draw do Okada, porque é algo que o Omega suou demais pra chegar, entendeu? Ele teve que perder acho que foi no terceiro luta que ele deu o draw, né? Foi no terceiro, não foi? Foi na terceira. Então ele teve que perder as duas, tomar no meio pra arrancar um draw do Okada. E o Omega, ele é um cara dos mais credíveis no Japão. Eu então, faria o draw simplesmente pelo fato do Okada não dar a oportunidade pro oponente vencer a luta. Então ele resistiria até o último minuto e não ia ceder a vitória pro Zack Sabre Jr., ainda mais porque ele conhece o estilo do Zack Sabre Jr. Mas enfim, eu faria um draw mesmo, dessa forma que eu falei, e faria o Zack Sabre Jr. explorar mais o lado striker dele, pra meio que surpreender o Okada, mas de resto, só isso mesmo. A ideia do draw eu acho interessante, mas para uma construção, para uma field que vá se desenrolando com o tempo, acho que o mais interessante seria trabalhar com a possibilidade que o Juan deu, não fazendo o Sabre perder, descredibilizando o Sabre, né, no caso, fazendo ele perder por outros motivos que não seja especificamente ele, e para futuramente desenrolar a feud entre Okada e Sabre caos Suzuki Gun. E pra esse booking a gente não pode ter um Sabre dando tap out nunca. Ele não pode dar tap out de jeito nenhum, ele só por pin ou se ele apagar, ou apagando. E acho difícil ainda ser apagado. Eu acho que só por uns 3 Haymaker pra ganhar desse Sabre Jr., porque se ele der um tap out pro Okada, eu acho que todo o booking dele vai pro ralo. Vai ser jogada fora toda a construção que a New Japan fez nessa New Japan Cup. Resumindo. Mesmo sendo o Okada, o Sabre é o Sabre, então ele não pode dar tap out. Até porque ele tem um orgulho, ele tem um nome e ele tem uma marca, entendeu? Não, como a gente já falou, descredibiliza ele totalmente como technical wrestler. Eu acho que não tem como não dar um tap out, só se numa luta final aí e o Sabre sair da New Japan, porque pra ele continuar no main event, pra continuar uma rivalidade, eu acho muito difícil continuar com o Sabre dando tap out. Velho, uma coisa que a gente esqueceu de falar, a gente chegou a mencionar isso e a gente esqueceu de falar, é a presença do Taka no ringside do Sabre durante o torneio, né? Então, eu acho que o Taka ele é muito importante porque o Sabre Jr. não é um Omega, que é quase japonês, ele tá lá há anos e ele é parte da cultura. Ele precisa dessa conexão com o público, e principalmente porque a New Japan quer fazer ele um main eventer. E a gente sabe que no Puroresu tu não é main eventer se tu não tem um pop. A gente viu como foi com o Naito, que tentaram e o público não curtia, e eles mandaram pro México até ele voltar com um pop. Então o Sabre ele precisa do Taka justamente para ser essa ponte. E eu achei essencial a maneira que eles fizeram. O Taka ele é um cara experiente no jogo, então ia dar certo de um jeito. E ainda incluiu o Sabre na Suzuki Gun, porque ele estava muito avulso e agora ele realmente é parte do grupo. Então ele soa como parte do grupo. Então eu achei genial como eles fizeram, muito bom. Eu acho que o Taka tem dedo nisso, porque ele tem a empresa dele, ele é booker, então ele sabe como fazer. Eu acho que ele sugeriu isso e ficou muito bom na maneira que foi feito. Achei que foi uma aquisição essencial. Acho que sem o Taka não tinha como construir o Sabre do jeito que foi no torneio. Foi exatamente a ligação dele com o público japonês, não tem como negar isso. Mas, até como o Juan falou, foi o princípio da inclusão do Zack Sabre Jr. deixando de ser avulso pra se tornar o membro da Suzuki Gun realmente, tá ligado? Pra ele não se tornar um cara avulso como todo mundo tava achando, inclusive eu não estava gostando da construção que ele tava tendo ali na... Como eu falei no podcast perdido, a maioria dos usadores que
começa a ter um popzinho na New Japan que tem uma relevância, ele entra para um grupo, seja Chaos, Ingobernables, Suzuki-Gun, Bullet Club, etc. E aí o Sabre mal lutou e já foi incluído na Suzuki-Gun, só que tipo, sem mais nem menos, só foi. Até na época foi legal, mas não deram continuidade no trabalho, então ficou algo meio mal feito, meio nas coxas mesmo. E aí agora decidiram incluir ele de fato na Suzuki-Gun, eu achei muito bom. E fica muito bom, é um apoio que às vezes fica legal porque a New Japan sabe, não aprendeu, né? Porque não sabia muito bem tratar stable, era uma bagunça total. Chaos e Bullet Club que o digam, né? Mas agora tá uma maneira legal. Se eles não ficarem igual a Bullet Club, ficava invadindo a luta o tempo inteiro com o AJ Styles, acho que vai ficar bem show, porque o Taka ele é um cara que sabe trabalhar. E a Suzuki-Gun quase todos são veteranos já. E com o Sabre ali sendo o ponto fora da curva, eu acho que fica muito bom. Que são caras que sabem do negócio. E é caras que ajudam mesmo, não só no ringue ali, essa conexão, como eu falei, eles ajudam no backstage, entendeu? E é algo que só fica melhor pro lutador. Então achei muito bom. E incluiu de verdade ele, né? É o que precisava agora para tornar o Sabre Jr. um cara importante ali dentro, entendeu? No roster, agora ele tá no top. E ele tem essa banca por trás dele. Então a Suzuki-Gun, além de ter os grandes nomes que tem, agora ela tem uma figura no main event. Então eu acho que foi muito boa a construção, porque eles não teriam como pôr outro cara da Suzuki-Gun no main event. E a Suzuki-Gun é uma stable que é muito importante no Japão. Não só no Japão, eles passaram pela Noah, pela JPW já. Então eles queriam mesmo colocar alguém lá no topo, porque a cena de Bullet Club e Chaos tava cansativa, já maçante, já vem muitos anos isso, desde Finn Balor, então acho que foi essencial colocar a Suzuki-Gun no topo dessa maneira com o Sabre Jr. e além de incluir ele lá. Então só tem a ganhar todo mundo, o público, no Japão, o Sabre e a stable. Então é assim que terminamos por aqui, pessoal. Vamos ter que esperar até o momento de Zack Sabre Jr. versus Okada para termos todas as respostas e até poderemos ver isso futuramente. Só pra falar temos outro Top Rope Radio, só pra falar algo Masterpiece. Vamos fazer um Top Rope Radio para falar só sobre a luta e esperamos então, vamos acabar por aqui nosso mais um episódio aí do Top Rope Radio número 76. Pessoal, deem as suas considerações finais aí pro pessoal e vamos finalizar esse cast. Valeu pra quem acompanhou aqui, que tá vendo pelo YouTube ou talvez pelas futuras mídias aí de iTunes, SoundCloud, essas coisas todas. Boa tarde, boa noite, bom dia pra quem estiver acompanhando. Zack Sabre Jr. é um heavyweight maravilhoso, senhoras e senhores. Por isso que estamos basicamente discutindo sobre ele o bagulho inteiro, né? Mas como o Guilherme próprio disse, vamos ver o resultado dessa luta e as chances de ter um podcast só dessa luta é grande. Então, valeu Guilherme, valeu Juan, valeu Domingos, falou! Um beijo, um abraço, um cheiro, um queijo e até a próxima. Um abraço a todo mundo que acompanhou até aqui e achou que o Sabre Jr. não ia ganhar no Japan Cup, amigo? Achou errado, otário! Acabamos mais um Top Rope Radio de novo. Valeu, falou, até a próxima. Tchau!